Eu entrei em jornal para aprender a escrever, para escrever livro. Eu passei para propaganda para continuar aprendendo e hoje eu continuo fazendo livro para aprender a escrever livro. Família simples, né? Uma gente da terra. Meu pai era um pequeno proprietário rural, minha mãe costureira e uma gente muito voltada ali para a terra, para aquela comunidade. E que, no entanto, era uma gente muito criativa. Meu pai sabia e sabe ainda, ele está vivo aos 84 anos, né? Sabia fazer tudo, né? De carro de bois a casas, a gaiolas. O primeiro passarinho que eu tive na minha vida foi produto de uma gaiola que ele fez, uma gaiola linda, parecia uma catedral, de tão bonita. E eu vivi nesse mundo, essa gente simples, uma gente da terra, mas sempre sonhando com as cidades, né? E um dia peguei a estrada e nunca mais parei de andar. Então minha vida foi assim, um pulo de séculos. Eu venho de uma realidade de século XVII, digamos assim, a civilização da enxada. Pulei para Lagoinhas, que já era o século XVIII, aí já tinha ginásio, tinha biblioteca, tinha isso, tinha aquilo, tinha luz elétrica, né? Rádio, estação de rádio. Na minha terra só tinha serviço de alto-falantes. E de lá para Salvador, que era o século XIX. Caí num jornal lá, para mim era o século XIX. E de Salvador, de avião para São Paulo, e aí caí no século XX. E o século XXI eu vou assistir aqui no Rio de Janeiro, seguramente no Arpoador. Eu diria o seguinte, a coisa mais fantástica da minha relação com a família foi essa. Na minha família ninguém me exigiu que eu fosse bonito, famoso, rico, importante, nada disso. Quer dizer, e isso para mim é de uma liberdade inacreditável. Eu não fui escravizado pela pressão da obrigação de ser bem-sucedido no que quer que seja. Isso me deixa muito à vontade diante do mundo. Mas eu descobri a escrita muito cedo. Foi na escola rural. E nos livros da escola sempre tinham poemas, trechos de romance, contos, crônicas. E eu fiquei fascinado com aquilo. E chegou uma professora de fora, eu nunca me esqueço dela, ela se chamava Teresa, que começou a me exercitar, a fazer uma espécie de curso intensivo de escrita comigo diariamente. Primeiro, ela me colocava para ler em voz alta aqueles textos. Até hoje eu adoro ler em voz alta e sempre me chamam para fazer algum curso. Para quem quer aprender a escrever, eu ponho todo mundo para ler em voz alta. Eu acho que realmente é o grande treinamento. Logo a fama daquele garoto que escrevia correu o lugar, né? E aí vinha um rapaz no dia da feira, ele estava apaixonado por uma garota e não sabia dizer por escrito o quanto estava apaixonado por essa garota e me contava de toda a sua paixão e eu tentava traduzi-la para o papel e fazia a carta dele, né? Depois a garota que recebeu a carta me chamava para eu ler a carta que eu mesmo havia escrito e para escrever a resposta. Eu confesso a você que eu levava um vidão nesse tempo, porque recebia os melhores direitos autorais de toda a minha vida, que eram pagos no dia da feira,
em guloseimas fantásticas, né? Arroz doce, pão de ló, rosário de ouricori, quer dizer, era uma vida fantástica. Eu trabalhava na Última Hora de São Paulo em 1963. Estava um dia sentado na mesa da redação, tinha um mesão assim no meio da redação, e eu estava fechando a página de esporte da segunda edição. Fechar a segunda edição significava ir para o jornal de madrugada, e saía mais ou menos aí por volta de 1 da tarde. Foi uma mudança brutal, porque antes eu trabalhava na primeira edição, que fechava às 3 ou 4 horas da manhã. Às vezes 2, às vezes 1. E eu saía com a turma ali para a noite de São Paulo. Então essa mudança foi uma mudança que me deixou muito acabrunhado. E a mudança se deveu a uma espécie de castigo, porque eu pedi férias, ia para a Bahia, né, e tal, e não queriam me dar férias lá no jornal. E eu tirei férias na marra e fui. Quando eu voltei, me castigaram, me tiraram da primeira edição para a segunda. E estou lá todo jururu, depois de fechar aquela página, quando chega uma garota, uma amiga minha, e diz assim: você gostaria de trabalhar em publicidade? Eu disse: mas o que é isso? Aqui esse anúncio, a gente no jornal achava que publicidade sujava a página, era uma coisa horrível, porque você chegava com uma matéria fantástica e o secretário da página dizia: você só tem uma coluninha aqui, porque o resto é aqui, ó, olha o espelho do anúncio. Então a gente ficava para matar o diabo que inventou os anúncios, né? E ela disse: não, mas olha, tem um amigo meu que está precisando de um redator numa agência assim, assim. E eu fui lá, uma agência chamada Interamericana. Para minha sorte, a minha primeira campanha de propaganda foi para vender um jornal. Eu saí de um jornal, entrei lá e me deram uma campanha. O primeiro pedido era fazer uma campanha de propaganda para o jornal